Geralmente, tipo, quando uma tecnologia com um potencial gigante de transformação entra no mercado, rola aquele instinto humano quase automático de tratar a parada como mágica, né? Uhum, uma reverência cega mesmo. Exato. E com a inteligência artificial, essa dinâmica tomou umas proporções estratosféricas. O mercado corporativo e o criativo começaram a tratar esses modelos não como softwares super avançados, mas Como oráculos incontestáveis. isso, como uma caixa preta que resolve fluxos, cria do zero, analisa qualquer variável e, supostamente, pensa em tudo. Mas olha, a missão da nossa imersão de hoje é bem diferente. Com certeza. A gente vai tirar a IA desse pedestal mágico e colocá-la na bancada de dissecação. O objetivo é olhar para ela com uma lente puramente estrutural, sabe? Objetiva e sem aquele encanto de ficção científica. E isso é para entender exatamente onde, como e por que ela quebra sob altíssima exigência. Perfeito. Essa é uma distinção vital, viu? O que a gente vai explorar ao longo desta análise profunda não é um debate filosófico sobre se a IA é o futuro da humanidade ou, sei lá, uma ameaça existencial. Não, nada disso. É uma investigação pragmática mesmo, baseada na engenharia e no uso em larga escala. Nossa principal fonte de hoje é um documento denso chamado Manifesto, Limites e Falhas da Inteligência Artificial. Que foi desenvolvido pela Protocolos Executivos, né? Isso. E o que torna esse material tão relevante para a gente é a origem empírica dele. Ele não foi escrito com base em teoria ou em teste perfeitinho de laboratório. Ele foi testado no limite. É um diagnóstico forjado no campo de batalha, observando IAs operando em ambientes reais de produção. Onde a carga é pesada. Exatamente, suportando cargas operacionais pesadas, onde a necessidade de consistência não é um luxo, mas tipo um requisito brutal de sobrevivência para o negócio. E compreender esse cenário é uma vantagem competitiva gigantesca para quem nos acompanha. Seja para um profissional que precisa acelerar análises no dia a dia, ou para uma equipe que está desenhando o escopo de um projeto de milhões. Ou até para quem tem só curiosidade intelectual, né? Pois é, sobre como as engrenagens da tecnologia atual realmente funcionam. Entender a fronteira exata entre a capacidade real e a ilusão de competência dessas ferramentas é a linha divisória do mercado hoje. Totalmente. É o que separa a operação produtiva e soberana de um sistema da mera exposição passiva a riscos incalculáveis. Sem dúvida. O Manifesto da Protocolos Executivos até começa fazendo uma concessão muito justa. Eles dizem que a inteligência artificial é, de fato, a alavanca estrutural mais poderosa que a gente tem para acelerar processos de síntese e reorganizar dados em massa. Claro, ninguém nega o ganho de eficiência. Ninguém. Porém, esse reconhecimento não anula as leis da física computacional, né? A eficiência não elimina a existência de limites estruturais inerentes à própria arquitetura dos modelos. O uso intensivo, como o manifesto detalha, revela padrões muito claros de falha e de degradação de confiabilidade. Então, para navegar com segurança, a gente precisa mudar a visão. Exato. O primeiro passo, a base conceitual de tudo, é mudar radicalmente a forma como interpretamos o que é um erro quando a gente lida com a IA. Certo. Vamos lembrar isso porque, na nossa cabeça, que foi moldada por décadas usando computação clássica, um erro é um bug. Sim, o famoso bug. Tipo, um software de planilha que soma 2 mais 2 e entrega 5, sofreu uma falha no código. O aplicativo fecha do nada, a tela congela. A gente assume que o sistema teve um desvio anormal. É o que a gente sempre aprendeu. Mas o documento pede uma inversão completa dessa lógica. Não é. E confesso que de início isso soa super contraintuitivo. Soa contraintuitivo porque a gente foi treinado para ver a máquina pela lente da lógica determinística. Mas o manifesto apresenta o que eles chamam de princípio fundamental. Que seria? A tese é a seguinte: a inteligência artificial não falha por exceção. Ela não tem bugs no sentido tradicional quando gera um raciocínio torto. Ela falha exclusivamente porque opera dentro de limites estruturais rígidos e previsíveis. Não existe falha espontânea, sabe? Entendi. O que o operador vê na tela e chama de alucinação ou erro é só o sistema atingindo o teto da sua capacidade computacional de coerência. É evidência de uma fronteira sendo cruzada. Mas espera um pouco. Deixa eu colocar isso à prova. Manda. Se, eu insiro um prompt pedindo para a IA calcular a viabilidade financeira de uma fusão corporativa baseada em 3 documentos.
Aí ela simplesmente inventa uma métrica que não está em nenhum lugar do texto original. Uhum. Como o manifesto pode dizer que isso não é uma falha no código? Como não é um erro espontâneo? Porque, arquitetonicamente, o modelo fez exatamente o que foi programado para fazer, que é calcular a probabilidade estatística do próximo bloco de palavras. Ah, Modelos de linguagem grande não têm um banco de dados interno de verdades absolutas. Eles não calculam dedutivamente como uma calculadora. Eles preveem tokens. eles só tentam adivinhar a próxima palavra. Isso. Quando o sistema inventa uma métrica, o código de predição funcionou perfeitamente, mas a tarefa exigiu um rigor lógico que ultrapassa o limite estrutural do design do modelo. Nossa. Então, corrigir falhas em IA não é consertar exceções, é reconhecer as paredes da caixa em que ela opera. Cara, deixa eu tentar visualizar isso com uma analogia diferente do ambiente de software. Vai lá. Imagina a situação de uma pessoa que compra um carro esportivo, sabe, de altíssimo desempenho, projetado em túnel de vento, suspensão rígida, pneu liso. Certo, focado em asfalto perfeito. Pois é. O motorista não tem como sair do carro, olhar para o eixo torto e dizer, tipo, que absurdo, o carro quebrou por um bug de fabricação. Aham, de jeito nenhum. O carro não teve um desvio de comportamento. Ele fez o que a engenharia permitiu. Ele só atingiu o limite estrutural absoluto para qual foi desenhado. Ele era para asfalto, não para o rally. Essa é uma excelente forma de ilustrar a mecânica da coisa. A lama não é uma exceção que pegou o motor de surpresa. Ela é o vetor que expõe a limitação do design. Perfeito. Quando a gente transfere essa inversão crítica para o mundo corporativo, tudo muda. A falta dessa compreensão é o que leva profissionais brilhantes a acharem que a IA é um oráculo em qualquer situação. Quando, na verdade, a confiabilidade é super condicionada. Muito condicionada. A conclusão do documento é matadora. O erro em sistemas de IA não é um desvio aleatório. O erro é, por definição, uma evidência estrutural. Então, se toda falha nasce de um limite estrutural, e não de um tropeço do código, o próximo passo lógico para quem precisa usar isso com segurança é mapear essas estruturas. Com certeza. Onde, afinal, o carro atola? Como a gente identifica a lama antes de entrar nela? O documento faz um mapeamento detalhado disso, né? Faz sim. A análise técnica avança para o que a Protocolos Executivos batizou de classificação tipológica dos sistemas de IA. O material divide a aplicação desses modelos em 3 grandes modalidades operacionais. Certo. Cada uma delas tem uma arquitetura otimizada para um fim e, por isso mesmo, cada uma esconde um calcanhar de Aquiles muito específico. Qual é a primeira? A primeira categoria é a IA estruturadora. O objetivo principal dela é ajudar o operador a organizar raciocínios, descompor problemas lógicos complexos e estabelecer sequências. Aquele uso clássico de planejamento estratégico, sabe? Quando uma equipe joga uma montanha de variáveis no prompt e pede para desenhar a logística de distribuição de um produto com 1000 restrições. Perfeito. A IA estruturadora brilha muito nessa decomposição inicial. Porém, o limite estrutural dessa modalidade é a perda severa de coerência em execuções prolongadas. Como assim? Ela meio que vai esquecendo as coisas? Mais ou menos isso. Modelos de IA dependem de janela de contexto e mecanismos de atenção. Em tarefas com muitos blocos interdependentes, onde a etapa 7 depende da etapa 2, a atenção começa a se diluir. E o que aparece na tela? A inserção repentina de premissas não solicitadas, umas oscilações lógicas graves no meio do processo e, curiosamente, uma tendência a gerar justificativas gigantes para tentar conectar coisas que não fazem mais sentido. Ela tenta enrolar, basicamente. A degradação da memória contextual contamina toda a matriz lógica do projeto. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Por quê? Vamos explorar a segunda categoria, que eu acho que impacta a esmagadora maioria da nossa audiência. A famosa IA redatora. Essa mesmo. O manifesto define a função dela como a produção de conteúdo textual extenso e fluido, e diz que o grande limite é priorizar a coerência narrativa
em detrimento do rigor lógico. Sim, é um perigo velado. Pensa na armadilha cognitiva assustadora que isso cria no nosso cérebro. A gente foi treinado desde sempre a associar a fluência verbal com inteligência e autoridade. É um viés muito forte. Quando a gente lê um texto com sintaxe perfeita, vocabulário rebuscado, o nosso senso crítico relaxa. A gente assume por instinto que o emissor sabe do que está falando. Aí a redatora explora essa vulnerabilidade, né? É a constatação mais perturbadora do manifesto. Para explicar o porquê disso na arquitetura do modelo, imagina um ator de improviso brilhante, muito carismático, com uma oratória impecável, Certo. mas que nunca estudou astrofísica na vida. Se você coloca ele num palco para explicar buracos negros, ele não vai gaguejar. Ele vai conectar palavras científicas com tanta cadência que a plateia vai aplaudir de pé. Achando que é um doutorado em física. Exatamente. A IA redatora funciona de forma parecida. Ela otimiza a fluência linguística, não a verificação da realidade. Não tem etapa de validação factual ali no meio. Então o material sai sem nenhuma tensão crítica. Zero. A fluência substitui a precisão. O documento chama isso de aparência de completude. Ela entrega um documento lindo, sabe? Sem erros de vírgula, gostoso de ler, mas que pode abrigar uma ficção técnica completa nas entrelinhas. É exatamente esse o risco. Entendido. E qual é a terceira face desse mapeamento? A terceira é a IA multimodal, que é a nova fronteira. São os sistemas que transitam entre imagens, vídeos, interpretação de planilhas visuais e textos. A ambição aí é gigante. Gigantesca. Mas o ponto fraco intrínseco é a redução severa da profundidade analítica. Quando o sistema precisa equalizar pesos entre pixels de uma imagem e regras gramaticais de um texto, a capacidade de julgamento técnico se dilui. E qual o sintoma prático disso, para quem está operando? O manifesto chama de excesso de agradabilidade. Agradabilidade. A IA desenvolve um comportamento de obediência rasa. Para resolver as 1000 tarefas rápido, ela tende a validar quase qualquer entrada do usuário, gerando respostas esteticamente agradáveis, mas tecnicamente super genéricas. Ela só quer fechar o chamado, digamos assim. Ela prioriza encerrar a interação em vez de confrontar o operador. Perfeito. Então, recapitulando o nosso arsenal. A gente tem a IA estruturadora, que sofre de amnésia em projetos longos, a IA redatora, que escreve que é uma beleza, mas foca na fluência em mente fácil, Exato. e a IA multimodal, que abraça o mundo, mas concorda com qualquer premissa genérica só para entregar algo bonito. Conhecemos as falhas anatômicas, mas o que efetivamente puxa o gatilho? O que transforma essa arquitetura vulnerável num colapso completo no meio do dia de trabalho? Aí entramos na taxonomia e ativação dos erros. O documento é super rigoroso ao mostrar que esses padrões não se ativam sozinhos no vácuo. Eles são estimulados por variáveis do próprio uso. Tá, e quais são os vetores que alimentam essas falhas? O manifesto elenca alguns principais. O volume excessivo da tarefa imposta de uma só vez, instruções contaminadas por ambiguidade semântica. O famoso prompt ruim. Isso. Também a presença de blocos altamente interdependentes e, principalmente, a carga operacional contínua sem pausas de validação. Tem uma citação no texto que sintetiza perfeitamente. O sistema não adapta seus limites à demanda. A demanda expõe os limites. Nossa, essa frase precisa ser emoldurada em qualquer escritório, né? Para deixar essa mecânica mais palpável, vamos tirar da abstração do código. Imagina um gerente de projetos que delega uma tarefa colossal para um estagiário novato. Boa analogia. O estagiário é incansável, mas o gerente joga um escopo de 300 páginas, com instrução vaga de 3 linhas e exige tudo de uma vez, sem reunião de alinhamento intermediária. Impossível sair algo bom daí. Inevitável que a capacidade de raciocínio do estagiário desmorone. Para cumprir o prazo, ele começa a inventar correlação. O modelo de IA sofre um esgotamento muito parecido, né? Muito parecido. E isso me levanta uma dúvida. Se a máquina não tem a capacidade de parar e refletir, a ausência de intervenção humana no meio do processo é o que de fato espalha a contaminação do erro. Exatamente. O documento responde com um sim categórico. O que agrava a falha é a redução do atrito humano. A IA não vai travar na página 40 e dizer, olha, isso aqui contradiz o que a gente estabeleceu lá no início.
Ela não tem esse bom senso. Não tem. Ela simplesmente aceita o erro pregresso e constrói argumentos cada vez mais complexos em cima de uma fundação podre. A autonomia excessiva garante a propagação exponencial da falha. E é neste exato momento que a análise atinge o pico de tensão. Já entendemos como o modelo é construído e o que aciona o gatilho. Mas, e na trincheira operacional? No meio do caos corporativo, como uma equipe detecta que esse colapso silencioso está rolando na tela? A seção final do documento é justamente sobre esses indicadores. O operador que entende o manifesto trabalha monitorando os limites. E quais são os sinais vitais? São bem sutis no começo. Uma mudança brusca no tom ou na estrutura da resposta, contradições diretas dentro de um mesmo documento, o modelo começando a oferecer generalizações quando o contexto pediu uma resposta super nichada. Ou inventando coisa que nem estava no prompt, né? Exatamente. E a métrica mais clara é a perda progressiva da precisão ao longo de múltiplas interações sobre o mesmo tema. O documento adverte que isso não é um pequeno deslize. São sintomas de falha estrutural. Ignorar isso é iniciar o efeito dominó. Trazendo isso para o chão de fábrica. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque as consequências descritas afetam toda a integridade das decisões da empresa. A implicação prática é a destruição da confiabilidade. A equipe acha que a IA é infalível e delega tudo. A falsa sensação de agilidade faz o operador achar que economizou 10 horas de trabalho. Mas, Na verdade, a equipe de revisão vai gastar 20 horas muito mais cansativas caçando e consertando premissas lógicas invisíveis. O argumento mais incisivo da protocolos executivos é este: o maior risco não é o erro evidente, o maior risco é o erro que mantém a aparência de acerto. essa definição de erro com aparência de acerto é brilhante e assustadora. Totalmente. Deixa eu ilustrar o porquê. Um erro crasso, um absurdo gerado pela máquina, é muito fácil de gerenciar. Se eu peço a consolidação de métricas de vendas e o sistema me devolve um poema, o problema morre na minha mesa. Você vê a falha óbvia na hora. Eu descarto e ajusto o parâmetro. O cenário desastroso é quando a IA redatora consolida as métricas num relatório formalmente sublime, diagramação impecável, tom corporativo perfeito. Tudo parece certo. Dá uma sensação de domínio intelectual. Só que, lá na linha 42 da página 3, ela aceitou uma restrição orçamentária errada e construiu a projeção do ano que vem inteira num delírio matemático justificado de forma eloquente. Um delírio eloquente. Isso age como um vírus imperceptível. O documento passa da minha mesa para o diretor, para o conselho e culmina numa alocação desastrosa de milhões de reais que coloca o negócio em risco. A fluidez selou o desastre. É o cenário perfeito para materializar o tal do vírus da coerência. A roupagem impecável desarma a nossa defesa intelectual, né? E é por isso que a declaração final do manifesto serve como um balde de água fria necessário. O que eles cravam no final? Que a inteligência artificial, no estado atual, não é uma entidade decisória. Ela não possui capacidade moral ou analítica de julgamento. Ela processa sinais probabilísticos. Tá. Então, ela não pode validar verdades factuais de forma autônoma. A IA opera confiantemente apenas dentro dos limites estruturais de cada modalidade que a gente mapeou aqui. Em outras palavras, segundo esse diagnóstico rigoroso, operar sistemas de IA de alta complexidade sem compreender a fronteira física onde o raciocínio dele se desintegra não é acelerar a inovação, né? Não mesmo. É uma mera transferência irresponsável de risco. Transferência cega. Sem a fiscalização criteriosa, sem a aplicação de tensão técnica constante de um humano em cada gargalo, a IA não reduz a margem de erro. Ela atua como um amplificador de falhas lógicas, embalando absurdos operacionais numa roupagem sedutora. Exigindo muito ceticismo de quem usa. Exato. Terceirizar a checagem da realidade para uma malha neural que não tenha coragem no mundo físico não é método de trabalho. É expor o projeto a um ponto cego inaceitável. Cara, essa profundidade de clareza muda o jogo inteiro. Para quem acompanha o mergulho que a gente fez nesse manifesto hoje, absorver essa distinção arquitetônica
é o que divide águas nas carreiras. Com toda certeza. Separa quem vai ser engolido pela sobrecarga de informações e pela ilusão de eficiência de quem vai operar esses sistemas com soberania e visão crítica, sabendo interceptar essa quebra silenciosa. Porque, no fim das contas, entender isso devolve o poder para a mente humana, né? A IA é incrível para acelerar sínteses, mas a segurança do resultado depende exclusivamente da maturidade de quem está sentando na cadeira para operá-la. Totalmente. Voltando, por exemplo, daquele escritório. O estagiário tem um potencial gigante de entrega, desde que o gestor saiba fatiar as etapas, instanciar pausas críticas de validação e monitorar até onde o sistema suporta a carga sem fragmentar. Perfeito. Deixa eu aproveitar para encerrar a nossa imersão de hoje com uma provocação voltada para o futuro. Vamos lá. A gente dedicou essa análise inteira a entender que o perigo mais pernicioso da IA moderna é trocar o rigor dos fatos pela fluidez das palavras, gerando erros com ilusão de domínio intelectual. Um sistema focado na estética da resposta. Mas isso nos leva a um dilema de longo prazo. Se a gente já é tão vulnerável a textos bem escritos, o que acontece à medida que essas novas IAs multimodais ficarem ainda mais sedutoras, responsivas e empáticas em áudio e vídeo em tempo real? Nossa! Se a principal arma da IA para camuflar o erro é a humanização da entrega fluida, será que a nossa intuição humana de sentir quando tem uma contradição lógica rolando vai começar a atrofiar por falta de atrito? É um risco real. O risco final, lá na frente, talvez não seja a máquina ganhando consciência, mas a gente delegando tanta confiança cega que perderemos a musculatura intelectual para sequer conseguir supervisionar o estrago que já está contaminando os nossos sistemas. Fica a reflexão, um forte abraço a todos e até a próxima análise.